Paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos dando início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre desse ano de 2020, onde a CPAD achou por bem trazer uma revista especial para este momento, até em função do tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de dificuldades, esse tempo de pandemia, e foi reeditada uma revista comentada pelo pastor Eurico Bergstein, revista de 1993, e essa revista fala dos princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, nesse trimestre nós vamos abordar este tema, nós vamos abordar este assunto e queremos que esta abordagem ela seja edificante para você, professor, que tem a sua sala de aula, que tem os seus alunos e vai ter a oportunidade de compartilhar com eles o ensino da Palavra de Deus no decorrer desse trimestre. Quero, antes de darmos continuidade, fazer uma oração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos para compartilhar a Tua Palavra. Pedimos a Deus a Tua graça sobre a nossa vida, para que possamos, Senhor, alcançar o coração dos professores que vão estar ministrando aos seus alunos, Senhor. Que a Tua Palavra comentada aqui seja relevante na vida de cada um e que nós possamos ser abençoadores na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e somos agradecidos. Então, o tema desse terceiro trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. Essa lição ela vai abordar um tempo na história do povo de Judá, um tempo que eles passaram por dificuldades e Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, os visitou, os resgatou e os levou de volta para a sua terra. A primeira lição que nós vamos estudar é a lição de número 1, ela diz assim: Daniel ora por um despertamento. Como eu disse há pouco, essa revista ela foi comentada pelo pastor Eurico Bergstein, pastor finlandês que veio ao Brasil, chegou aqui em 1948, trabalhou em alguns estados da nossa nação, Rio de Janeiro, Minas Gerais, trabalhou também na Bahia. Ele nunca quis se fixar numa igreja, mas sempre como itinerante, ajudando, socorrendo as igrejas, pastores e sendo um grande auxiliador. Pastor Eurico foi também um grande escritor de teologia, livros editados pela CPAD e também comentarista de 35 lições, 35 revistas da Escola Bíblica Dominical. E nós temos o privilégio de ter esse material em mãos e nós vamos, então, no decorrer desse trimestre, estudar essa lição. Gostaria de ler com vocês o textuário, a verdade prática e também o texto bíblico. O nosso textuário está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 17, quando diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Daniel, capítulos 9, versículos 1 a 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, versículos 17 a 19, e também em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e rogos, jejum, pano de saco e cinza. Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19. Então Daniel foi para a sua casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Esdras capítulo 1, versículos 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, ouro, e com fazenda e com gados, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então nós temos essa lição, essa revista, diante de nós para esse trimestre. Essa lição de hoje é que Daniel ora por um despertamento. O objetivo geral desta lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus em meio a esses dias trabalhosos. E nós temos três objetivos que são específicos para cada um dos tópicos que vão ser abordados. O primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado em oração. O segundo é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o terceiro objetivo é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então aqui, meus irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, estão os objetivos que precisam ser alcançados quando nós trouxermos à nossa sala, à nossa classe, compartilhamento dessa revista. Então, para o primeiro tópico e para cumprir o primeiro objetivo desta revista, eu queria contar com o irmão Newton Santos, que está aqui comigo. Ele serve ao Senhor na nossa congregação, ali do Jardim do Estádio. Para o próximo tópico, quero contar também com o irmão Éden, que também está presente aqui, e ele serve ao Senhor no nosso ministério também, na nossa congregação do Jardim Ipanema, em Santo André. E temos certeza que Deus ele vai nos abençoar poderosamente e você vai ser enriquecido. Então já quero passar para o irmão Newton, para que ele possa discorrer sobre o primeiro tópico e mostrar esse primeiro objetivo também. Pai do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, prazer, alegria poder estar nessa tarde, ter o privilégio de adentrar aí no seu lar, na sua casa, e poder compartilhar da palavra de Deus. Aqui o pastor Paulo, nosso irmão Éden, uma alegria. E diante desse cenário que estamos aí vivenciando, esse cenário que estamos aí inseridos, nós entendemos que esse assunto, essa temática é extremamente relevante, é de suma importância para nós que somos cristãos, somos cristãs em Cristo Jesus. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E o tema de hoje, que será tratado nos próximos dias na nossa Escola Bíblica Dominical, a temática é Daniel ora para um despertamento. Interessante aqui que o tema central é oração, orar. E aí nós podemos fazer uma pergunta: qual que era a razão da oração de Daniel? Por um despertamento. E aqui nós vamos entender, dentro de um contexto, por que havia a necessidade, então, de fazer essa oração em busca do despertamento. O contexto é de que, no ano 606, no ano 597, no ano 586,
Assim como era de acordo com a palavra de Deus, o povo de Israel, mais especificamente o reino do sul, fora levado para o cativeiro, fora levado pelos babilônicos, sob a pessoa de Nabucodonosor. E eles foram levados em 3 levas, em 3 momentos. A primeira no ano 606 a.C., a segunda leva no ano 597 e a terceira no ano 586. O personagem aqui, em estudo nesse momento, é Daniel. E Daniel fora levado no ano 606, ou seja, na primeira deportação, na primeira leva, e juntamente com ele fora Ananias, Misael e Azarias, que uma vez chegando lá no cativeiro babilônico, tiveram seus nomes mudados, Ananias, Misael e Azarias. Ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel passou a se chamar Beltessassar, nomes babilônicos. E de acordo com os historiadores, tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ambos tinham entre 14 e 16 anos. Por que eles foram levados na primeira leva, ou seja, no ano 606? Porque eles eram de linhagem real. Então, foram os primeiros a ser levados. Então, nessa divisão de deportação, eles foram levados no primeiro momento. Então, eles tinham por volta de 14 e 16 anos. Já aqui no texto em específico que nós estaremos estudando nesse dia, de acordo com os historiadores, Daniel tinha por volta de 85 a 90 anos de idade. Tá? E o assunto aqui, o primeiro ponto a ser destacado pelo comentarista da revista, Érico Bergsten, ele destaca o seguinte: Daniel foi despertado para orar. Tá? Então, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: houve um motivo específico para que Daniel orasse? Ou seja, Daniel não orava, Daniel só orava de quando em quando, de vez em quando. Então, houve necessariamente um motivo específico para ele orasse? Houveram motivos que levaram Daniel a ser despertado à oração? Houve assim tantos motivos? Daniel precisou de um motivo em específico, ou seja, para buscar em Deus oração? O que me parece que, trazendo para nós nos dias de hoje, que nós precisamos de um motivo específico para orar a Deus, né? E quando que a Bíblia vai nos ensinar que orar é uma necessidade do cristão. O pastor José Gonçalves diz que orar é como um combustível para um carro novo. Se você comprar um carro 0 km, tirar ele da loja e colocar na sua garagem e querer sair sem colocar combustível, ele não vai para lugar algum. Então, orar é como combustível para a alma. A oração é o combustível da alma do cristão. Nós oramos porque nós necessitamos, nós oramos porque precisamos. Tá? Então, para um carro 0 km novo, tudo novo andar, ele precisa de quê? Combustível, seja gasolina, seja álcool. Para a vida cristã é a mesma coisa. Precisamos de orar, necessitamos de orar. Nesse sentido, orar é uma necessidade. Orar é uma necessidade. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz: orai sem cessar. É claro que ninguém vai ficar 24 horas com o joelho dobrado e orando. Mas esse orar, como Paulo diz, orar em espírito, ou seja, estejamos ligados com Deus o tempo todo nós precisamos, devemos estarmos ligados ao Senhor. Então, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos que Daniel não necessitou de motivos ou de um motivo em específico para buscar a Deus em oração, não. Observamos, meus amados e minhas amadas irmãs, no texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, o texto que o pastor Paulo já leu aqui, que diz assim um texto sagrado: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, ou 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o texto aqui nos salienta, a revista nos destaca aqui para nós, que Daniel, ele orava porque ele era um homem de oração, ele era um jovem de oração, ele era um homem de oração e ele já era um senhor de idade,
que continuava orando. Então ele era um homem de oração. Ele fazia orações contínuas. Então Daniel orava de manhã, Daniel já orava meio-dia, Daniel orava à tarde. Tá? Então aqui já a nível de introdução nós precisamos entender que orar é uma necessidade, principalmente em meio às crises. Estamos vivendo aí uma crise sem precedentes, o que impera nos nossos corações, de toda a população mundial, o que impera é o medo, é a insegurança, é a incerteza. Estamos vivendo aí essa pandemia desse coronavírus. E pasmem, já está chegando aí uma nuvem de gafanhotos. Ou seja, eu escutei alguém no dia de hoje transmitindo uma notícia nada agradável para um grupo e diz assim, essa pessoa diz assim, só tem notícias ruins. Então, é nesse cenário que nós estamos vivendo, nesse cenário que nós estamos vivenciando. Insegurança, medo, pavor. E a pergunta é, nós como cristãos, fazer o que em meio a tudo isso? Nós só temos uma saída, que é orarmos, é buscarmos o Senhor, é colocarmos de joelho na presença do Senhor. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isaías diz para nós, né, é tempo de buscar o Senhor, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, é buscar o Senhor enquanto está perto. Então, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos o Senhor. Então, a nível de introdução, a minha palavra introdutória, é que o tema central aqui da primeira lição, então, é orar, ou oração. E a razão da oração é por uma busca de um despertamento. E nós estamos precisando, além da crise, nós vivemos um momento de despertamento espiritual. Ou seja, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Pastor Paulo. Muito bem, graças a Deus por essa palavra introdutória. O irmão Nilton disse que Daniel, e ele disse porque a palavra de Deus diz, Daniel era uma pessoa que tinha costume de orar, que tinha, sempre que podia, 3 vezes ao dia, ele buscava ao Senhor. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa lição, aquilo que o nosso comentarista ele quer abordar, muito embora Daniel não precisasse, como também nós não devemos precisar, orar simplesmente quando temos uma necessidade, mas nós olhamos para esse contexto aqui e vemos no capítulo de número 9 que havia uma necessidade. Quando Daniel descobriu esta situação, diz o texto aqui, capítulo 9, que ele dirigiu o rosto ao Senhor para buscar com oração, com rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Então, entendendo o que o irmão Nilton disse, nós não devemos orar somente quando há necessidade, mas quando há necessidade nós devemos orar. E é dentro desse contexto que eu quero que o irmão Nilton discorra mais alguma coisa para nós aqui, essa necessidade que Daniel viu, que havia necessidade de orar. Respeitando aqui o comentário do pastor Érico Bergstein, ele disse que Daniel então tinha um motivo para orar. Então, vamos para o texto. O motivo da oração de Daniel nesse contexto. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Diz assim o texto sagrado. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então vamos lá. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. Daniel não necessitava necessariamente de uma razão, assim, vamos dizer, aleatória para buscar a Deus. Daniel fazia de todas as razões, de todos os momentos, de todas as circunstâncias, para orar ao Senhor, porque era algo habitual na vida dele. Ele orava de contínuo, que a oração deve ser algo assim prazeroso nas nossas vidas. Inclusive, nessa semana, eu dando aula na aula de teologia para um grupo, e foi levantada essa questão
Alguns entendem que a oração é algo pesaroso, algo pesado, algo difícil. Mas, irmãos, quando nós ou quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, quando nós desenvolvemos uma intimidade com Deus, a oração é algo prazeroso, é algo de satisfação, de plena satisfação. Porque a oração, quando nós falamos nesse sentido, que é falar com Deus, a oração é um derramar diante de Deus, a oração é despir-se diante de Deus, a oração necessariamente não é só pedir a Deus, dá, faz. Não, a oração é um diálogo, embora que nós não vemos, mas a oração é um diálogo, porque a Bíblia diz que Deus ouve a nossa oração, e Deus responde a nossa oração. E a Bíblia diz que Deus é pai, nós somos filhos, e todo pai gosta de ouvir os filhos, e todos os filhos gostam de falar com o pai, principalmente quando está passando por um momento difícil, quando ele tem uma situação que ele não consegue resolver, não consegue lidar, o que ele faz? Ele procura alguém de confiança. E quem é esse alguém de confiança na vida dele? É o pai dele, é a mãe dele. Então, oração nesse sentido é um relacionamento que se desenvolveu, que se desenvolve a partir de uma comunhão. Então, Daniel era esse homem que tinha uma intimidade com Deus a tal ponto que ele fazia da oração assim, uma oportunidade de estar sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. Então, orar é esse diálogo, esse contentamento. É claro que isso vai acontecendo, e isso vai se tornando cada vez mais agradável, mais prazeroso, à medida que você vai fazendo, você vai realizando. Então, Daniel era esse homem que deve ser imitado. Mas voltando aqui para o texto e para a lição em si, vamos pensar que ele tinha um motivo assim mais específico, né? Especificamente. Então, o motivo, o elemento específico da oração de Daniel quanto ao despertamento foi o quê? A profecia do profeta Jeremias, ou seja, a palavra. E aqui, meus irmãos, há mais um elemento que nós devemos levar em consideração. É a palavra de Deus que nos conduz à oração. É a palavra de Deus que deve nos motivar à oração. Aliás, é a palavra de Deus que nos dá elementos para falarmos com Deus. É ela. E alguém um dia desse me perguntou, mas a gente não sabe orar. Aí eu respondi para ele, sabe por que a gente às vezes entende que nós não sabemos orar? Porque nós não conhecemos a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, naturalmente ela nos induz, ela nos ensina a como falar com Deus, a como se colocar diante de Deus. Então, a oração nesse sentido aqui, e o elemento específico, é a profecia do profeta Jeremias. Então, ele foi induzido pelo que está escrito. Está escrito. Jesus, quando ele foi tentado, e Satanás veio tentar conduzi-lo a submeter-se à palavra dele, ele diz, está escrito. Então, o que nos motiva, que nos leva a orarmos diante de Deus, é a palavra do Senhor. Posso cumprimentar? A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, cumprimentando também, que Daniel tinha essa vida devocional, era contínua oração, era a contínua busca a Deus, havia essa vida constante de relacionamento com Deus, e oração aliada à palavra, que é um complemento, oração e palavra e oração. E também, o que nós podemos enxergar? Que a palavra o estimulou a um estágio diferente de oração, porque existe a vida devocional contínua, mas esse momento que a palavra mostrou para ele requereu uma urgência. Ele teve esse discernimento do seu tempo, o motivo quais eram as razões do seu povo estar ali exilado, cativeiro, e isso trouxe o quê? Um senso de urgência, um senso que eu posso sair do estágio de oração normal para agora algo de intensidade, algo de clamor. Porque nós vemos em Daniel capítulo 9, versículo 3, a forma de oração que agora é um estágio, uma intensidade diferente. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 3, diz assim, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, existe a oração contínua, comum, normal, natural, que é essa prazerosa, eu amo estar com Deus, eu amo falar com meu Deus, com meu Senhor, porém existem os casos de extrema necessidade, de urgência. Aí se entende, olha, nós estamos aqui, a nação inteira, por causa da maldade, do pecado, da idolatria. Foram anos e anos que nós podemos observar ali nos livros dos reis de Israel, nas crônicas, onde uma vez após outra, uma sequência de reis maus que influenciam a nação e a nação inteira cai na idolatria. E aí cai esse senso
de urgência, de quebrantamento em Daniel, e ele é um precursor desse avivamento, desse despertamento, porque ele se encaixa no meio da nação, no meio da situação como um povo único. Ele diz, olha, nós estamos aqui porque Deus está nos tratando. Então ele entende o contexto. É um contexto de correção de Deus, um tratamento pedagógico de Deus ensinar o povo. Deus quer limpar, purificar, trabalhar com o seu povo. Então ele entende. Então cai um nível de urgência, um nível de necessidade de clamar a Deus, buscar a Deus, que é essa forma que ele vai, com um pano de saco em cinza, ou seja, completa humilhação diante de Deus, para clamar, para ser intenso. Deus, preciso de algo urgente. Porque uma coisa é a vida do devocional cotidiano e outra coisa é a intensidade. Preciso de uma resposta, de uma restauração, preciso me aliar novamente ao pacto com Deus, e essa intensidade veio sobre ele. Então a Escritura, com oração, traz sempre o homem, o servo de Deus, a compreender, discernir o tempo, o momento que ele vive para aplicar para a sua vida. Então a palavra e a oração vai sempre nos abrir a visão do que Deus está enxergando, qual o calendário de Deus, qual o tempo de Deus, o que Deus requer do seu povo naquele momento. Então Daniel foi estimulado a aplicar a verdade, contextualizar e perceber o senso de urgência. Muito bem, é isso mesmo. Então existem orações e orações. No caso aqui, uma oração assim de urgência. Não é uma urgência de colocar, parece que Deus não está percebendo, parece que Deus não está vendo, mas em concordância, né, com o plano de Deus, até pela palavra, já havia chegado o tempo do povo ir embora, do povo ser colocado em liberdade. E aí uma oração de acordo com a palavra de Deus, mediante a palavra, segundo a vontade de Deus, a lógica é de termos uma oração efetiva que será respondida prontamente. Interessante que, dentro de tudo isso que foi falado a respeito da oração, que a oração de Daniel, ela foi uma oração de urgência, uma oração em conformidade com a palavra de Deus e uma oração de reconhecimento de que eles estavam ali por culpa deles. Se você ler a sequência do capítulo 9 aqui, você vai ver que ele confessa os pecados. Na realidade, Daniel, talvez diretamente, ele não fosse o culpado, mas o povo, o contexto todo da nação, trazia culpa sobre eles, sobre a nação toda. Então Daniel, ele faz uma oração de confissão, e a gente pode perceber, através desse primeiro tópico aqui, a importância de nós lermos e entendermos a palavra do Senhor, para que até a nossa oração, ela seja direcionada pela palavra do Senhor. E aí, pegando um gancho na palavra do Newton, a nossa oração não vai ser cansativa, não vai ser pesada. Ela só é pesada quando a gente não tem comunhão com Deus, intimidade com Deus. A gente só chega diante de Deus quando surge o problema. Daniel não tinha esse peso porque ele já orava normalmente. Aqui era mais uma oração, agora sim com um propósito mais específico, que ele estava apresentando diante da presença do Senhor. Então, muito importante a gente pegar nesse primeiro tópico aqui, a importância da oração. Oração com sabedoria, saber pedir. Tiago diz que a gente pede e não recebe porque pede mal. Daniel pediu com sabedoria, pediu com inteligência, pediu de acordo com a palavra de Deus. Ele pôde ler, olha a importância de nós lermos a palavra de Deus, de nós estudarmos a palavra de Deus. Daniel entendeu pela palavra de Deus que o tempo estava chegando. Deus disse que seriam 70 anos. Ele computou, já estava dando 70 anos e falou, Deus, está na hora, nós pecamos, mas Senhor, tem misericórdia de nós, apressa, resolve, faz alguma coisa. Então Deus ali ouviu a oração de Daniel, até porque ela estava em conformidade com a palavra do Senhor. E nós vamos agora... Pastor, só me permite. Sim, diga. Antes de nós passarmos para o segundo tópico, de acordo com o que o pastor Paulo está falando, o que nós vemos aqui, o que deve ser destacado nessa lição é o seguinte: aqui é o tipo de oração. Existe tipo de oração, a Bíblia nos ensina o tipo de oração. Oração de graça, oração com graça, oração de súplica, oração de agradecimento, oração intercessória. Aqui a oração de Daniel, e nós vamos ver isso claramente no texto. O profeta Daniel fez uma oração de confissão de pecados. Do versículos 3 aos versículos 16, são confissões de pecados. Acompanhe comigo, por favor. Olha só o que ele diz aí. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas.
Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse-lhe: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. E acho muito interessante essa frase, corar-nos de vergonha. Estava se sentindo envergonhado aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E aí até o verso 16, ele está fazendo então uma oração de confissão. E aqui tem dois tipos de oração. A oração de confissão de pecados, e do verso 17 ao verso 19, que temos aqui, ó. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e cobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ou seja, o tipo de oração que Daniel fez aqui foi dois tipos de oração. A oração de confissão de pecados, só haverá despertamento, só haverá avivamento, só haverá um novo despertar para estarmos em comunhão com Deus, quando nós passarmos a confessarmos os nossos pecados e suplicarmos para que Deus perdoe os nossos pecados. Então, dois tipos de oração: confissão de pecados e súplica para obter perdão, porque não há perdão que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua circunstância, o seu pecado, confesse ao Senhor, peça perdão que Ele vai te perdoar. Isso. Versículo 14, ele também cita um reconhecimento da justiça divina. No 14, ele fala sobre o pecado que eles fizeram e o mal que veio sobre eles por causa do pecado. Então, reconhecendo, tu és justo, Senhor. Então, não há nenhuma murmuração ou questionamento pela situação de cativeiro e escravidão, mas pelo contrário, reconhecimento de que o Senhor é justo, o Senhor fez corretamente. E aí no 19 ele faz um apelo, é o apelo à misericórdia divina, que é esse versículo lido, onde ele vem e pede: ouve, Senhor, perdoa. Então ele está apelando, é um clamor, um pedido de misericórdia, ou seja, aquele que vem por baixo. Ele começa se humilhando, então ele vem se humilhando, confessando de forma específica, que é uma lição para nossos alunos, para tratar qualquer situação, ser claro, transparente, específico e direto com Deus. Nossos alunos devem compreender que na sua relação com Deus, que quando houver uma situação específica, algo que foi quebrado na relação com Deus, deve ser direto, transparente, específico, para que rapidamente seja tratado, limpo, perdoado e restaurado. E para isso que é a eficácia do sangue de Jesus. E aí eu ouvi esse apelo. E ele está tão alinhado com Deus que ele está colocando em prática um princípio que está lá no Pentateuco, foi declarado por Deus através de Moisés. Nos capítulos 28, 29 e 30 tem algo interessante. Ali no capítulo 28 são declaradas as bênçãos da obediência. No 29, as maldições decorrentes da desobediência. E aí, olha-se lá, obedeceu, bênçãos; desobedeceu, punição, castigo, exílio, sofrimento, dores. E a Bíblia não para aí. Não é só ou dar certo ou dar errado. No capítulo 30 vem restauração. Isso. Ou seja, errou, pecou,
está agora sofrendo as consequências da desobediência. O que fazer? E aí Deuteronômio, capítulo de número 30, é apontado do versículo de número 1 até o 5, que, olha, vou ler aqui para os irmãos, capítulo 30, do versículo 1 em diante, que diz assim: E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Capítulo 30 é promessa de restauração. Errou, pecou, está numa situação agora de colher consequências, mas não é o fim. Deus sempre abre a porta da esperança e diz: olha, eu amo o meu povo, como diz lá em Jeremias, capítulo 29, os pensamentos que eu tenho são de bem, pensamentos de paz e não de mal. E aí a promessa é de restauração. E Daniel está aplicando essa verdade, esse princípio em momentos de crise. Ainda que tenha algum erro, ainda que tenha falha, ainda que tenha também alguma parte que fez com que a situação ruim viesse, clame a Deus, retorne a Deus, que Deus é poderoso para restaurar em qualquer situação. E o próprio capítulo da profecia de Jeremias 29, quando fala dos 70 anos, lá Deus instrui já ali ao clamor. No capítulo 29, onde tem aquela promessa, no versículos 12 e 13, diz assim: olha, me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, busca com intensidade. Olha, o próprio texto da profecia mostrou para Daniel, agora, busca de todo o coração, é intenso, é clamor, é urgente, está distante de Deus, não tem tempo a perder para segundo plano, é primeiro plano, é prioridade, buscar primeiro o reino de Deus. Detalhe, e aí eles deveriam retornar urgente para próximo de Deus versículo novamente. 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Perfeito, louvado seja Deus pelo grande amor de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? A misericórdia e a graça e o amor de Deus é maior do que a falha e limitação humana, né? O poder e graça de Deus é muito maior. O Senhor é bom. Então, dentro desse contexto que a gente tem trabalhado aqui nesse momento, a gente viu que Daniel, ele orou com intensidade, orou segundo a palavra de Deus. Ele orou confessando os seus pecados, reconhecendo a misericórdia do Senhor. Aí o segundo tópico, que o Éden já começou inclusive a responder, fala sobre a resposta de Deus às orações de Daniel. Então o Éden vai dar prosseguimento aqui nesse segundo tópico, que fala sobre a resposta. Até aqui a gente tem falado da oração que foi feita, da intensidade, da forma da oração, e agora da resposta de Deus à oração. Perfeito. Interessante que ele está orando dessa forma, da forma agradável a Deus, alinhada com Deus. E o versículo de número 21 nos mostra que enquanto ele estava orando, veio uma resposta. Veio de uma forma surpreendente, uma resposta especial. Versículo de número 21 diz: olha, estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Então, primeiro, né, ele está orando e os céus estão ouvindo. Está orando e ordens são dadas. Deus diz, Deus fala acerca do seu povo quando está orando, clamando. E as ordens de Deus são declaradas e são cumpridas, porque operando ele, quem impedirá? E aí vem o próprio anjo Gabriel. É um anjo que tem como função específica de comunicação, de trazer mensagens da parte de Deus. O anjo que aparece na Bíblia 4 vezes, e dessas 4 vezes, 2 são no livro de Daniel. Então 2 vezes foi para Daniel
né, no capítulo 8 e agora aparece no capítulo de número 9. Então ele está orando e a resposta está chegando. Então era um homem aceito, agradável a Deus, um homem ouvido, um homem que tinha a sua credibilidade para ser aceito diante de Deus. Tanto que o próprio anjo na resposta diz assim, versículo 22, Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido. Olha, eu vim trazer resposta. Versículo 23, no princípio da tua súplica saiu a ordem. Né? Então Deus ordenando. E eu vim para te declarar porque és muito amado. Então amado por Deus e pelo céu de uma forma agradável. Né? O servo de Deus, ele foi colocado, assentado em regiões celestiais. Ele é reconhecido numa outra esfera. O apóstolo Paulo, que é um exemplo de um guerreiro de oração, um guerreiro de intercessão, também teve seu nome citado até por espíritos malignos quando alguém foi expulsar um demônio e de uma forma ilegítima, não tinha autoridade de Deus para isso, e aí aqueles espíritos falaram, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você eu não sei. Então Paulo era reconhecido, e assim como também Daniel era reconhecido. Né? Ele veio agora no momento de urgência, mas a sua prática anterior de vida agradável a Deus fez ele ter essa credibilidade de ser aceitável diante de Deus. Porque a Bíblia vai nos mostrar também situações onde a oração não é aceitável, oração não é recebida, oração não é aprazível a Deus, antes rejeitada. Existe um versículo lá em Provérbios capítulo 28, versículo de número 9, que diz sobre aqueles que não ouvem a Deus. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Né? Desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Eu não quero ouvir Deus, e aí vem uma situação, agora eu quero que Deus me ouça. Então esse imediatista, não dá atenção. É incompatível, né, irmão Éder? É incompatível, né? Quem não tem prazer na lei, quem não anda na lei, que não lê a lei, que não examina as escrituras, que não gosta da escritura, Deus também fala, então eu vou tratar você da mesma forma. Se eu tenho prazer na minha lei, também não terei prazer na sua oração. Isso, a Bíblia vem e diz como abominável, né? Ou seja, se não é um lugar de troca, um lugar de apenas de interesse, Deus, ele está atento ao relacionamento que se tem com Ele, né? Outras situações também são citadas no Novo Testamento, onde ele cita lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 8, para orarmos sem ira e sem contenda. Ou seja, os nossos relacionamentos pessoais influenciam no resultado e eficácia da oração. Né? Eu estou mal, eu não sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa irreconciliável, cheio de problemas de relacionamento com as pessoas que eu vejo, como eu vou estar bem com Deus que eu não vejo. E aí Deus também, se eu não tenho uma relação boa, eu não serei aceitável, agradável diante de Deus. E também é algo até muito sério e muito importante, no Novo Testamento é citado também sobre o seu relacionamento dentro de casa. Familiar, né? Honra, a esposa, relacionamento conjugal. Né? Então a palavra vem dizer também, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, né? Para que não seja impedida a sua oração. Então não adianta, né? Eu ter uma vida toda ruim no meu lar, sem o amor, o respeito e zelo pelos meus familiares, e depois vou querer ter credibilidade com Deus. Não, né? Então Daniel, graças a Deus, não se encaixa nessa condição dos que não são ouvidos, ele se encaixa na outra condição, amado, aquele que é recebido, aquele que é aceitável diante de Deus. Né? E aí nós vemos essa resposta chegando através do anjo Gabriel para falar com ele, para mostrar a aceitação de Deus para a vida dele. A gente vê uma resposta de Deus abrangente, porque Deus é aquele que pode fazer além do que pensamos, porque o anjo vem falar com ele, traz resposta para ele e fala de tempos até futuros, traz revelações escatológicas, fala do fim dos tempos. Né? Daniel conhecido como o profeta mais escatológico do Antigo Testamento. E aí, que nós podemos perceber que Deus ele trata e foi abrindo a visão até de Daniel para um todo, para algo muito maior, mais abrangente. Daniel, você está clamando por uma situação aqui? Eu estou ouvindo. E também o meu plano, o meu trajeto que eu tenho traçado para o meu povo é algo extenso e eu farei cumprir todo o meu plano que eu tenho.
Então Deus começa a abrir e descortinar o futuro para ele compreender que a visão de Deus vai sempre a um alcance muito maior. Então a abrangência da oração também foi grande, né? Foi uma resposta. E aí vai começar a chegar a resposta prática. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Que é agora o mais importante para a realidade daquela época lá. Qual vai ser o efeito? As próprias nações já estão se movimentando, o mundo está mudando. Então a gente vê a influência. Daniel foi aquele que chegou, influenciou seus amigos no período do treinamento, de preparação, influenciou governos, continuou influenciando até governos seguintes, fala de uma vida espiritual estável. Ele não mostra altos e baixos, ele começa bem, continua bem, até o final ele prossegue bem com Deus. Então, Daniel era um homem que começou bem, permaneceu bem e foi até o final do seu livro, mostra que tinha uma constante de vida espiritual saudável e com vida diante de Deus. E agora isso vai trazendo um resultado. O resultado, nós veremos ele sendo um precursor desse despertamento, precursor desse avivamento, com essa oração intercessória, como Moisés algumas vezes se apresentou para representar o povo. Ele veio agora, ele poderia se colocar com uma posição cômoda, ele está bem com Deus, está com uma função no ministério do governo, está bem, não teria como pessoa razão para clamar, mas ele se encaixa no meio do povo, ele intercede pelo povo, clama pelo povo, e agora a movimentação mundial vai acontecendo. Deus começa a trabalhar. Antes, quem estava no domínio mundial era a Babilônia. E agora as coisas vão se movimentando no cenário mundial e agora os persas invadem, vencem Babilônia e agora eles têm o domínio. Então a gente vai ver que isso vai favorecer o povo de Deus. A ação milagrosa de Deus mostrando que ele tem o domínio e controle de tudo. Tem o controle das nações, controle de todas as coisas. Ele tem controle sobre o tempo, sobre os momentos mundiais, né? Então ele vai ser um precursor e vai ser uma pessoa que vai cooperar para que haja uma impulsão do mover de Deus. E aí a forma de trabalhar de Babilônia e dos persas são diferentes. Babilônia, ele entrava, ele invadia, levava todos cativos e presos e usavam como escravos. A forma de administração dos persas era diferente, dava uma liberdade para o vencido, derrotado, e deixava-os livres, mas usufruía deles de impostos, ele se aproveitava de outras maneiras. E agora Deus então vai usar cada um dos governos de uma forma pedagógica para ensinar o seu povo. Quando ele quer punir, ele usa a Babilônia para vir e castigar, tirá-los, escravizá-los, colocaram no exílio. E agora, quando ele quer trazê-los de volta, ele usa os persas para virem e darem a liberdade para eles retornarem. Então a gente vê o começo da resposta, é a movimentação mundial acontecendo, Deus trabalhando na situação política e econômica do mundo inteiro, de uma forma que beneficie o povo dele. Amém. Bom, e o terceiro e último tópico dessa lição é a continuidade, evidentemente, disso que o Éden acaba de dizer, quando nós encontramos lá em Esdras, capítulo 1, né, que a nossa lição, ela vai dizer aqui, é o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Despertamento proveniente de Deus. Então teve toda essa movimentação que foi dita aqui pelo irmão Newton, movimentação de oração, os tipos de oração, teve essa situação de resposta de oração que o irmão Éden acabou de compartilhar com a gente, e qual foi efetivamente a resposta da oração, como o Éden já disse, foi a ordem para a repatriação, para o retorno do povo de Judá para a sua terra. Veja o que diz Esdras, capítulo de número 1, a palavra do Senhor diz assim no versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor,
Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele. Suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Então, o tópico nosso diz que o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O que é despertar? Despertar é sair do sono, é sair de dormência. Despertar é acordar. De forma geral, despertar é isso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, existe um termo no hebraico, uma palavrinha, ur. Essa palavrinha ela é usada mais de 80 vezes no Antigo Testamento. E o sentido desta palavra é despertar alguém para uma ação. Então, esse despertar de Ciro, na realidade, Ciro ele foi, sim, um instrumento nas mãos do Senhor, mas Ciro, na realidade, ele não era um crente, ele não era um servo do Senhor, muito pelo contrário. Ciro, na realidade, ele era um professo seguidor de Marduk, o deus babilônico. Então a gente olha por esta passagem que Deus ele usa os improváveis. Ciro ele era um general conquistador, e ele começou as suas conquistas em 549 a.C. e terminou essas conquistas em 530 a.C. No meio destas conquistas todas estava Babilônia, onde estava lá o povo de Deus, onde estavam os judeus e onde Daniel estava orando ao Senhor quando ele pegou os livros. E ele encontrou essa citação de que seriam 70 anos a duração deste cativeiro, e ele começa a clamar ao Senhor. Então, como disse o Éden aqui, Daniel está orando e Deus está movimentando as coisas. E é interessante que o trabalhar de Deus é muito diferente daquilo que a gente imagina. É exatamente o que o profeta Isaías diz, que os pensamentos de Deus, eles estão muito além dos nossos pensamentos. Talvez se alguém fosse escrever essa história, iria escolher um grande judeu, um importante judeu, para ser aí aquele que desse a declaração de retorno de Judá para a sua terra. Mas Deus ele usa os improváveis. E se a gente for olhar pela palavra do Senhor, a gente vai ver que os grandes nomes do relato bíblico, se você for esmiuçar e avaliar cada um, eles seriam os mais improváveis de todos. É o que Paulo diz aos Coríntios, que Deus ele usa as coisas vis deste mundo, as que não são, para confundir as que são. Imagine você se quisesse começar uma família nova na terra, você pegaria um homem de 75 anos de idade, uma mulher já envelhecida, que já não poderia gerar filhos para começar essa nova família? Talvez você fosse pegar aí 2 jovens saudáveis, né? Mas Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Sara. Se você fosse escolher um libertador para tirar o povo de Deus do Egito, você escolheria Moisés, já com seus 80 anos de idade, uma pessoa que, segundo ele mesmo, já não tinha mais a linguagem do reino. Mas Deus escolhe ele, Você escolheria Davi, o menor da sua casa, para ser rei de Israel? Você escolheria Paulo, o perseguidor da igreja, para ser o maior pregador do evangelho? Não, Deus ele escolhe os improváveis. E nesta história aqui a gente percebe que Deus escolheu Ciro, chamou Ciro de meu servo. E é interessante que o que o Éden abordou aqui, a forma de trabalhar de Deus. Quando Deus quis corrigir o seu povo, chamar a atenção do seu povo, escolheu Babilônia, que levava o povo para o cativeiro, tirava da sua terra. Agora Deus quer restaurar o seu povo, levanta Ciro, o persa, que ele pega agora e tem a estratégia diferente de liberar os povos. Ciro não foi bonzinho só com Israel, ele não foi um instrumento só para Israel, não.
era o modus operandi dele, era a forma de agir dos persas, era liberar os povos para as suas terras, para os seus deuses e fazer-os tributários. Mas presta atenção, que Ciro ele dava liberdade para as pessoas adorarem os seus deuses, construir os seus monumentos, construir as suas estátuas. Israel, ele não tinha uma estátua, Israel não tinha um ídolo. Qual foi então a liberdade que Ciro deu? O que é que vocês veneram na vossa fé? Não, nós temos o nosso templo em Jerusalém, onde nós servíamos ao Senhor, onde nós sacrificávamos ao Senhor. Ciro então dá liberdade para que eles voltem a Jerusalém para reedificar o templo. É Ciro sendo um instrumento nas mãos de Deus, sem ser especificamente um servo de Deus. É que a Bíblia diz que os reinos, os reis, os poderes, eles pertencem a Deus. Eles pertencem ao Senhor. Deus, ele governa a história muitas vezes, muito embora a gente não consiga compreender. Então, dentro dessa lição, dentro desse texto, Deus despertou. O despertar aqui não foi um avivamento espiritual na vida do Ciro. Ciro não foi renovado espiritualmente, não. Ele foi despertado, ele foi chamado por Deus para uma ação. Deus precisava tirar o seu povo que estava cativo e mandá-lo de volta, porque o tempo da correção, da pedagogia de Deus já tinha sido cumprido. O povo já tinha aprendido. Deus então agora precisava de um jeito, de uma forma, de alguém para trazer o seu povo de volta, cumprindo a sua palavra. Deus então usou um homem pagão, adorador de Marduk, o deus da Babilônia, para ser ferramenta, para ser instrumento dele, para trazer de volta o seu povo. Nós observamos essa lição e queremos aprender aqui que a oração, ela é muito importante na nossa vida. Nós queremos entender que nós estamos vivendo um tempo difícil. Nossos dias, eles são tempos trabalhosos, são tempos dificílimos, com pessoas presas em suas casas, muitos com medo de sair, de se relacionar. E Deus precisa de intercessores nesta época. É tempo de restauração, é tempo de reerguimento, é tempo de avivamento, e Deus precisa contar com pessoas que lhe sejam instrumentos. E nós temos aqui nesse texto um instrumento de intercessão. Então você, meu irmão, pode motivar os seus alunos para serem instrumentos de intercessão, instrumentos de oração, de clamor ao Senhor, de buscar a Deus. Deus precisa também de pessoas que estejam à disposição dele, como Ciro, meio que sem querer estava, sem saber, ele estava sendo protagonista de uma história dirigida por Deus. Que Deus ele possa contar com pessoas neste tempo, pessoas que estejam também à sua disposição. Eu quero passar aqui para meus companheiros fazerem as considerações finais, né? Então, Nilton, depois o Éden. Martinho Lutero já dizia que Satanás é como um cão na coleira na mão de Deus. Deus usa quem ele quer, como quer, do jeito que quer, porque ele é o Senhor da história. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 a seguir, diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Amém. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da sua glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ou seja, Isaías vai dizer isso e Paulo também vai dizer isso. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós olhamos aqui nas minhas palavras finais, olhando para o texto aqui em Daniel, algumas lições podem ser destacadas, além daquelas que nós já mencionamos aqui nessa tarde. Em Daniel, aprende-se que a vida de oração, na vida de um cristão, deve ser uma rotina. Orar deve ser uma rotina, algo contínuo em nossas vidas. Em Daniel, aprende-se que não se deve haver uma necessidade específica para orarmos a Deus.
não somente uma necessidade específica para orarmos a Deus. Em Daniel, aprende-se que o despertamento ou o avivamento, que será a temática que transcorrerá durante esse trimestre, então aprende-se que que o avivamento não ocorre por causa da oração do crente. O avivamento, despertamento não ocorre necessariamente por causa da oração do crente ou da crente. Em Daniel, aprende-se que o conhecimento da palavra de Deus é que nos dá elementos para orarmos a Deus. E em Daniel, aprende-se que a palavra de Deus e a oração são elementos imprescindíveis para que aconteça o despertamento, ou seja, que aconteça o avivamento. Tem alguns pregadores aí que não compreendem essa questão. Avivamento não se dá por causa de um homem, porque ele pregou ou ele é chamado de avivalista. Não. Despertamento, avivamento não é agendamento da igreja e muito menos de um pregador que se julga cheio do Espírito Santo. Avivamento, despertamento se dá mediante a palavra e a oração e porque está dentro da vontade e o querer de Deus. Deus abençoe, foi um prazer, uma alegria poder estar convosco nessa tarde, justamente com o pastor Paulo. Amém. Obrigado pela oportunidade. Nosso irmão Ed, os irmãos e irmãos aqui da equipe, foi uma alegria. Que Deus continue nos abençoando nesse período de pandemia e que mantenhamos uma vida de leitura, estudo da palavra e de oração ao nosso bondoso Deus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Amém. Queridos, graças a Deus por esta lição, onde nós podemos aprender e ver as respostas acontecendo para aquele que começou a orar, buscar em Deus solução. Deus é aquele que traz restauração, Deus é aquele que traz resposta. Houve uma ordem, um decreto para que eles fossem liberados para retornar. É como um segundo êxodo, onde no primeiro êxodo do Egito eles saíram de uma situação de escravidão para a liberdade. Agora novamente de uma situação de exílio, de cativeiro, eles são liberados novamente com a ordem para levantar o templo, ordem para que eles retornassem, havia a provisão para eles. Então nós vemos Deus trabalhando, Deus garantindo que o povo de Deus tem uma continuidade, que o povo de Deus permaneça, que a história do povo de Deus não acaba, os planos de Deus serão cumpridos. Então, nós enxergamos nesta lição que devemos clamar a Deus nos momentos de crise, buscar em Deus, clamar para que Deus entre com as respostas e soluções. E a Bíblia vai nos mostrando essa resposta, esse decreto, essa ordem para que eles sejam liberados. E junto com outras que nós vemos na palavra de Deus que nos estimulam a crer. Momentos difíceis, momentos complicados que podemos viver, mas sempre crendo no Deus que age no sobrenatural. De uma forma milagrosa, Ele intervém. Como Ele, certa vez, o seu povo lutando, batalhando, precisava vencer naquele dia. E um homem orou e Deus respondendo a oração parou sol e lua. O mecanismo celestial foi interferido porque o povo de Deus precisava vencer e Deus entrou com resposta. Como o apóstolo Pedro, preso, ali destinado a morrer no dia seguinte, e a igreja orando, e a resposta de oração também aconteceu. Um anjo foi enviado lá para tirá-lo daquela cadeia, e ele continuar fazendo a vontade de Deus, como Ana, que estava lá clamando, buscando, contrita, e Deus respondeu, e aquela que era estéril teve filhos, e outros momentos em que reis clamaram e inimigos foram derrotados, porque Deus responde a oração. E aí nós aprendemos nessa lição que havia uma necessidade, e havia alguém que com fé estava buscando, clamando, e Deus entraria com solução. Deus entraria, o que nós estaremos em todo esse trimestre. A consequência disso, Esdras e Neemias, restauração, reerguer de templo, altar, e tudo isso como consequência de que alguém estava clamando e buscando em Deus. E Deus é o que garante a continuidade do seu povo. Amém? Deus continue abençoando cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Deus te use grandemente na sua aula de Escola Bíblica Dominical. Bem, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final desta aula. Quero agradecer aqui ao irmão Éden, que se dispôs a estar conosco aqui, compartilhando com vocês. Quero agradecer ao irmão Newton também, que nesta tarde vieram aqui para que nós pudéssemos compartilhar a palavra do Senhor. Espero em Deus
que tudo aquilo que nós expusemos aqui seja muito importante e acrescentador na sua aula, que você possa aproveitar este subsídio para enriquecer a tua aula e que Deus te dê graça para que você possa ensinar os seus alunos. Quero pedir a você que não fique só nesse comentário nosso, mas que você estude bem a sua revista da Escola Dominical, leia a Palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, ore ao Senhor, leia bons livros, faça pesquisa para que a tua aula ela seja agradável e os teus alunos possam ter prazer em estar com você. Que Deus em Cristo Jesus ele possa continuar te abençoando. Nós vamos encerrar com uma oração, e eu queria pedir ao irmão Nilton para fazer essa oração de encerramento. Pai, na Tua presença nós nos colocamos com um sentimento de gratidão, porque dia após dia o Senhor tem se revelado um Deus bom, um Deus cheio de misericórdia. Mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a essa adversidade as quais estamos vivenciando, o Senhor tem que cuidar de cada um de nós. É mesmo, Deus. E nós pedimos que o Senhor continue assim cuidando de cada um de nós. Sim, Pai. E dando-nos, ó Deus, a graça, dando-nos a sabedoria, dando-nos a capacidade também de, dia após dia, estudarmos a Tua Palavra. E com isso, ó Deus, mantivermos uma vida de oração, uma vida de contínua busca da presença do Senhor. Sim, Deus. Porque é a Tua presença que nos fortalece. É a tua presença que nos sustenta. É a Tua presença que nos anima, é a Tua presença que nos encoraja. Pai, em nome de Jesus, assim, nessa tarde, nós queremos Te agradecer pela oportunidade, pelo momento, e esperando o Senhor que em dias oportunos estaremos novamente aqui para discutirmos e entendermos e compreendermos um pouco mais da Tua Palavra. Assim, agradecidos, nós oramos na pessoa bendita de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.